Olá, turma 101 e 102. Nessa videoaula nós vamos ver um pouco sobre queda livre e gráficos do MRU e MRUV. Mas antes disso, eu queria fazer a indicação. Nós temos uma atividade na plataforma do QMágico. A atividade de vocês é essa: queda livre e gráficos do MRU e MRUV. Vão lá, faça a atividade, depois mande suas dúvidas para nós. Agora vamos começar a falar um pouco sobre gráficos do MRU e MRUV. Vamos começar a fazer o seguinte. Na verdade, gráfico é uma forma de representar determinado fenômeno por meio de uma representação gráfica. Então, nós iremos fazer isso com o corpo em movimento retilíneo uniforme. Primeiramente, vamos começar com esse. Ou seja, nós já discutimos que é aquele que apresenta como característica a velocidade constante. E se a velocidade ela é constante, nós só temos uma equação. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Ou seja, variação das posições em função do tempo. Esta equação é a mesma que posição final igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Ou seja, essas equações elas são basicamente o que descreve um movimento com velocidade constante. Então, vamos ver isso na forma de gráfico. Por exemplo, já mostramos o que ela se aplica quando a velocidade for constante. E neste caso, nós temos duas situações. A primeira delas é quando a velocidade ela é maior que zero, ou seja, no eixo das posições, no eixo da velocidade, você tem ela sempre com a mesma característica, neste caso com o mesmo módulo. Por isso, se ela é maior que zero, nós dizemos que o movimento ele é progressivo. Podemos descrever este gráfico também com uma outra... Podemos descrever esta situação por meio de outro gráfico. O gráfico das posições em função do tempo. Ou seja, se a velocidade ela é constante, eu posso ter uma inclinação da reta. Posso ter essa característica aqui. Ou seja, em qualquer ponto desta inclinação, o corpo tem a mesma velocidade. Qualquer ponto, e assim eu posso ligar e associar a este gráfico. Um outro gráfico também é quando a velocidade ela é menor que zero, portanto, quando o movimento ele é classificado como retrógrado, ou seja, abaixo do eixo do zero, nós temos sempre a mesma velocidade. E mais uma vez podemos descrever, este gráfico da seguinte forma: o eixo das posições deixa eu limpar aqui a tela. O eixo das posições em função do tempo. Só que dessa vez a inclinação da reta tem esta característica. Ou seja, em qualquer ponto dessa inclinação da reta, em qualquer ponto, a velocidade é a mesma, portanto as posições são decrescentes e isso classifica o movimento como movimento retrógrado. Vamos ver agora o movimento queda livre. Vamos agora ver um outro gráfico, movimento queda livre. Na queda livre, primeiro vamos classificar o que é quando um corpo está em queda livre. Nós temos aqui um brinquedo qual despenca e acelera uniformemente até certo ponto. E um pouco mais à direita, uma situação hipotética,
onde nós temos uma bola de boliche, uma pena caindo com ausência do ar, ou seja, quando nós temos o vácuo. Neste caso, nós dizemos que o corpo está em queda livre. Uma outra situação que nós podemos dizer que o corpo está em queda livre é, por exemplo, neste caso aqui. Ou seja, você tem a resistência do ar atuando diretamente no corpo. No entanto, ele cai como se ela praticamente não interferisse na queda. Neste caso, quando nós dizemos que a resistência do ar ela é desprezível, então nós dizemos que um corpo está em queda livre. Por isso, nós podemos descrever essa situação na forma de gráfico da seguinte forma. Observe que este gráfico é um gráfico da velocidade em função do tempo, do qual a área da figura é numericamente igual à variação das posições. Ou seja, se eu tiver essa figura aqui, portanto, um triângulo retângulo, o meu ΔS é a área do triângulo, que é calculada por base vezes altura dividido por 2. Se eu tiver essa área aqui, é um retângulo, portanto, a área do retângulo é calculada por base vezes altura. E se eu tiver toda essa figura, ou seja, isso aqui é um trapézio. Então, a área do trapézio é calculada por base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Só um pouquinho. Álcool gel, viu, gente? Então, nós já vimos em sala de aula porque que a altura é com H, né? Você vem do inglês, do height. Bom, por isso, agora vamos colocar isso em prática. Vamos resolver duas questões daquela atividade que eu mostrei para vocês lá, que está disponível no Que Mágico. Vamos lá. A primeira questão que eu queria mostrar para vocês, ou melhor, eu queria resolver para vocês, é essa daqui. É a questão de número 2. Questão de número 2, vamos aqui. Vocês podem fazer o download dela, já vai estar disponível na descrição do vídeo. Então eu não vou ganhar tempo sem fazer a leitura dela, apenas fazendo a interpretação, tá bom? Então vamos lá. Vamos pegar aqui o seguinte. Vamos pegar e descrever esse gráfico daqui até aqui, ou seja, uma inclinação da reta nesse sentido. Observe que é um eixo da velocidade em função do tempo. Deixa eu melhorar isso aqui, galera. Opa. Vou apagar, deixa eu botar borracha. Borracha. Aí está. Bom, então vamos lá. Deixe-me escrever aqui. Então, observe a inclinação da reta aqui, ó, do eixo do tempo de 0 a 2 minutos. O movimento ele é acelerado. Por que ele é acelerado? Ele é acelerado porque a velocidade aumenta no decorrer do tempo. Já de 2 a 5 minutos, o movimento ele é uniforme, ou seja, aquele que a velocidade é 0. Uniforme, deixa eu melhorar essa letra aqui. O movimento ele é uniforme, ou seja, a velocidade ela é constante em qualquer ponto. De 2 a 5 a velocidade foi sempre 40. Já de 5 a 10 minutos, o movimento é classificado como retardado. E por que ele é retardado? Ele é retardado porque a velocidade ela diminui, ela se reduz devido a uma desaceleração. Portanto, a nossa resposta é o item E. O movimento de 5 a 10 minutos tem classificação como retardado.
A outra questão que eu queria trabalhar com vocês, para o vídeo não ficar muito longo, vídeos, eu quero fazer dessa forma, gente, sempre vídeos curtos, e aí vocês vão lá, mandam as dúvidas para nós, e aí a gente pode ir tirando as dúvidas de cada um de vocês. Deixa eu me ampliar um pouquinho mais. Mais uma vez eu vou me excusar de ler o texto, excusar com vocês e não vou ler o texto. Neste caso, gente, nós temos um corpo se desprendendo de uma altura de 7,2 metros e um carro está com uma velocidade de 120 km por hora, ou seja, nós temos uma composição aqui de movimento, um que ocorre na vertical, obedecendo a essa equação que nós já discutimos em sala de aula, como chega até ela, ou seja, h de altura é 7,2 igual a 5t ao quadrado, resolvendo logo, 5t ao quadrado é igual a 7,2, t ao quadrado é igual a 7,2 sobre 5, t ao quadrado é igual a 1,44. T é igual a raiz de 1,44. T é igual a raiz. Opa, só um pouquinho, gente. Eu sei que de 144 a raiz é 12. Quero mostrar só para vocês. 1,44. Ou seja, se 144 tem raiz igual a 12, 1,44 tem raiz 1,2 segundo. Ou seja, o corpo ele leva para cair de uma altura de 7,2 metros, ele leva 1,2 segundo, que vai ser o mesmo tempo para ele chegar nessa posição. Portanto, nós já vamos ter uma outra equação na horizontal, ou seja, a distância, o ΔS, quem quiser escrever, é igual a velocidade, que neste caso é constante, vezes o tempo. Portanto, a pergunta para nós é qual é a distância D? Então, a distância D será, o tempo está em segundo, 1,2 segundo é o nosso tempo, e a velocidade em quilômetros por hora. Portanto, 120 dividido por 3,6, que é o fator que você converte quilômetros por hora para metros por segundo, você vai encontrar isso aí. Portanto, você vai encontrar 33,333, uma dízima. Tá bom, galera? Distância será igual a 40 metros. Aí está. Bem, galera, esse arquivo vai estar disponível na descrição do vídeo. Você pode também, quem tem acesso, né, à plataforma, fazê-lo, resolver este exercício e mandar as dúvidas para nós. A partir das dúvidas, a gente vai mandar o vídeo seguinte. Valeu, pessoal, abraço a todos e bons estudos.